Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos agora começar a ler a carta que Paulo escreveu aos Efésios, certo? Só que antes de entrarmos aqui necessariamente nessa carta, eu gostaria de dizer que, como eu sempre digo, não é para tirar a sua fé da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia, as Escrituras, tá certo? Você continue com a sua fé de ir a templo, praticar todas aquelas coisas lá dentro. Aqui é só a minha maneira de ver como as coisas foram escritas, tá certo? De uma maneira linear, da maneira que o nosso Salvador, o Cristo, quando era de costume seu entrar na sinagoga não é templo, você já aprendeu isso também, tá certo? E discorria sobre o profeta, tá certo? Então, eu gostaria de dizer algumas particularidades de Éfeso e fiz uma colinha aqui porque tem muita coisa legal e eu trouxe as melhores aqui, porque se eu fosse de memória, alguma coisa eu saberia dizer, mas eu não posso confiar na memória para trazer informações importantes, tá certo? Vamos lá. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Nós estamos falando de Éfeso, a cidade a qual Paulo escreveu esta carta que nós vamos ler, tá certo? A cidade era famosa pelo templo de Artemis. Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar 25 mil pessoas. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor que são citadas lá no livro de Apocalipse. Nela, lá em Éfeso, se destacava iniciativas culturais, que agora é muito importante a gente saber disso, como escolas filosóficas, escola de magos e muitas manifestações religiosas, sob as mais significativas em torno de Artemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade. Como é comum em praticamente todas as cidades ao redor do Mediterrâneo, também Éfeso acumulava em sua tradição traços religiosos orientais egípcios, gregos, romanos e judaicos. Olha só onde Paulo estava enfiando a mão, hein? Vamos lá. Nos tempos apostólicos, Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu. Paulo de Tarso e João Evangelista pregaram nessa cidade. Muito bem, com esse características em mente, nós vamos agora ler a carta que Paulo escreveu aos Efésios, tá certo? A Éfeso. Vamos lá. Efésios, então, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso... Opa, ó, Paulo novamente aqui se manifestando não trinitariano. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, não só ele tinha um Deus, Cristo também tinha e tem um Deus, né? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Deixa eu parar um minutinho aqui. Adventistas do sétimo dia.
Vocês dizem que o selo de Deus é a guarda do sétimo dia, o sábado. Eu aprendi assim lá durante 20 anos que eu estive dentro da denominação adventista, e até hoje é pregado que o selo de Deus é o sétimo dia. E aqui Paulo está falando que selo de Deus é o Espírito Santo da promessa. Vamos lá. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor... Olha Paulo novamente aqui, se manifestando não trinitário. Olha só o que ele diz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo tem um Deus, o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês... Vamos lá, vamos ler de novo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha Paulo dizendo então que o Cristo foi ressuscitado pelo Pai e está à direita do Criador. Isso não aconteceu só em 1844. Conforme dito lá que depois da decepção, quando Ellen White dá o seu crivo de profetisa, onde os seus líderes disseram que Jesus, o Cristo, voltaria 22 de outubro de 1844, eles disseram, olha, nós nos enganamos no fato, mas acertamos no tempo, porque 22 de outubro de 1844, Cristo passou do santo para o santíssimo. Paulo está dizendo aqui que não. Estevão também já disse, nós já conversamos sobre isso, tá certo? Muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para as pessoas que agora estão na doutrina do Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Terminamos aqui o capítulo 1, que Paulo escreve aos Efésios. E qual é o foco aqui da nossa leitura? Muito bem, você também não percebeu Paulo pedindo para construir templos e ficar enfiado dentro dele e praticando aquelas coisas, né? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Lei e graça. Cristo e Moisés, lei e graça. Pela graça você é salvo, e não pela lei. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, deixa eu parar só um minutinho aqui, Muitos dizem que Paulo, as pessoas querendo dizer o seguinte, olha, você está criticando Ellen White porque ela fez algumas profecias e não se cumpriu. O apóstolo Paulo também escreveu que ele estaria vivo quando Cristo retornasse. Quando ele escreveu lá, e nós, os que estarmos vivos, ressuscitaremos primeiro, tal, aquela passagem que você já conhece, certo? E agora Paulo está dizendo o seguinte, que tudo isso estaria acontecendo para as eras que haveria de vir. Tem uma contradição aí de Paulo? Paulo, uma hora ele fala que Cristo viria na época dele, e agora está dizendo que ainda coisas haveriam de acontecer nas eras
futuras? Não, não há contradição. É que você foi ensinado de uma maneira errada a enxergar algumas passagens isoladamente das cartas, tá? Então, você se lembra que Paulo diz assim, olha, me fiz de grego, de romano, disso, daquilo, me fiz de muitos para ver se eu ganhava alguns. Então, Paulo, quando estava dizendo aquele discurso lá, olha, nós, os que estamos vivos, era um discurso de convencimento, de agregação, dentro da cultura para quem ele estava dizendo, tá certo? Agora Paulo aqui, no que está escrito, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E isso aqui, ele está falando agora para os Efésios. Uma outra conotação, uma outra cultura. E aqui, ele está dentro da coerência. Lá ele está fora da coerência, ele é incoerente? Não. Lá o discurso é apropriado para aquelas pessoas. Vamos continuar aqui. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras da lei, qualquer coisa que você possa fazer na lei, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Olha só, no momento, Paulo fala assim, ó, não por obras, e agora Paulo está dizendo aqui, para fazermos boas obras. Paulo está entrando em contradição? Não. Né? Presta atenção, primeiro ele fala assim, ó, ninguém vai se justificar diante de Deus através das suas obras. Que obras? Obras da lei. Mas, olha só, somos criações para realizarmos boas obras. Quais são essas boas obras? Lá no capítulo 13 de João 34, 35, você lembra que Cristo disse assim, ó, um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros, como eu vos amei, para que o mundo saiba que vocês são os meus discípulos. Então, como é que eu amo o meu semelhante? Fazendo boas obras ao meu semelhante. Compreende? Precisa tomar muito cuidado com os discursos de Paulo aqui, para vocês não serem enganados, certo? Vamos lá. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Qual obra? A lei de Moisés? Não. A lei do nosso Salvador. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas sabe por que ele está falando isso? Vamos parar aqui. Por que Paulo estava falando que vocês estavam separados sem Deus no mundo? Porque na cabeça de Paulo, né, Deus fez um concerto com Israel, e até então, para Paulo, só teria acesso ao Criador de todas as coisas através da lei de Moisés. Mas aqui ele está dizendo, não por obras, mas por boas obras, que vocês estavam sem nada no mundo. E agora, em Cristo, tudo é todos para com o Criador. Vamos ver para frente isso aqui, tá bom? Olha só, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximado de quem? De Israel? Não, é do Criador. Ele não falou que os gentios estavam sem Deus e perdidos no mundo? Tá certo? Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ele anulou em seu corpo a lei de Moisés. Como que ele anulou? Agora ele está dizendo que não vale mais? Vale. A lei de Moisés vale. Você já aprendeu isso também. Você que não aprendeu, volta lá. Como que essa lei de Moisés é válida? Para todo aquele que não é discípulo do Cristo. Aquele que é discípulo de Moisés, praticante das obras da lei, expressa em ordenanças que para nada valem, isso aí está lá. Agora, para o Cristo, aquele que está em Cristo, tudo aquilo não vale. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio, ou seja, ele está dizendo o seguinte, por meio da cruz do Cristo,
fez o quê? Que tudo se tornasse um, tanto os de longe e de perto, ou seja, tanto os gentios quanto os israelitas. Pois, por meio dele, tanto nós, tanto os judeus como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, aqui poderia estar assim, membros da igreja de Deus, mas está da família de Deus. Aí quando você vê família de Deus, não vem igreja, templo de alvenaria, né? Vem o quê? Pessoas. É exatamente isso que Paulo está querendo transmitir. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, engraçado, né? Paulo aqui, ele não fala dos quem? Líderes religiosos. Vamos lá, vamos ler de novo o verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento que é? Edificado sobre aqueles que estavam colocando, quem? Os apóstolos e dos profetas. Por que aqui não tem dos líderes religiosos? Do sacerdote, sumo sacerdote, fariseu. Por quê? Porque Paulo entendeu muito bem que aquilo que eles estavam praticando e insistiam e perseguiam a Paulo não era o fundamento do Cristo. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado. Que edifício? A tua igreja? A denominação adventista, presbiteriana, batista, testemunho de Jeová, congregação? Nós vamos ver qual é o edifício que Paulo está falando aqui, que é muito bem ajustado. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha, e aí fala. E além de vai crescer o edifício em Cristo, vai se tornar um santuário santo. Nele quem? No edifício, no santuário, e no Criador, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então o edifício aqui, que vai se tornar um santuário santo e tal, somos nós, amigo, é você, é todo ser humano. 18 minutos, vamos ler o capítulo 3 que dá tempo também, vamos lá. Capítulo 2, nada de pedir para edificar templo, né? Nós, ali Paulo estava dizendo que nós somos o templo, hein? Capítulo 3, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Vamos ver se continua falando e os líderes religiosos, vamos ver. Não, ele não fala. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante as pessoas, a comunidade, a congregação, as pessoas que agora estão debaixo da doutrina do Cristo, seguidor do Cristo, crendo que ele morreu, ressuscitou, para fazer todas essas coisas que Paulo está dizendo, fazer agora todos estar debaixo do Criador. A intenção dessa graça era que agora, mediante a todas essas pessoas, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Nós temos acesso a Deus por onde? Pela tua igreja, denominação? Não, através do Cristo, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome
Vamos falar de novo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e não mediante a obra. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, ele e as pessoas, né? Vamos lá, a ele seja a glória a todos aqueles que se entregaram à doutrina do Cristo e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Terminamos aqui o capítulo 3 de carta aos Efésios e ainda não vimos Paulo pedindo para construir templo. Tá certo? Então, um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.